RPM Rádio apresenta Estúdio Aberto, com as principais informações do dia. Olá, muito bom dia. Está no ar aqui pela Rádio Progresso de Montenegro, a nossa RPM Rádio, o programa Estúdio Aberto. A partir de agora nós vamos desfilar as principais manchetes da manhã desta sexta-feira, manhã de sol aqui na região do Vale do Rio Caí. Segundo o portal JP News, vamos atualizar aqui a temperatura. A temperatura agora pela manhã cedo estava em 20 graus, agora subiu um pouquinho, 21 graus. Tempo bom com pouca nebulosidade. Está aqui comigo Edgar de Oliveira Filho. Muito bom dia, Edgar. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Uma manhã de primavera mesmo, né? Anúncio de um bom verão pela frente. Muito sol, muita luz, tempo seco. Vamos ter um bom fim de semana. Maravilha, teremos aí então um bom final de semana, segundo o próprio Edgar disse, a previsão do tempo está no Jornal Progresso, né? Olha só, está aqui a informação, às 11h31, o prefeito de São Sebastião do Caí diz que decisão de reduzir os salários do município fere a Constituição Federal. Houve um despacho do presidente do Tribunal de Justiça, confirmando aí o que a promotora e a juíza de São Sebastião do Caí já haviam deferido, a liminar que obriga a prefeitura e os vereadores a devolverem salários aí, porque segundo a sessão popular, não houve a correção aí no ato em que houve a majoração do salário. Portanto, o salário do prefeito aí passou de 13.202,50 para 10.522,79. Pois é, Adriano, mais uma vez a questão da remuneração das administrações dos serviços públicos, né? O fato é que cada vez mais se judicializa, esse é um termo novo que surgiu aí, os atos administrativos dos poderes executivos municipais, né? Claro. Então, cada vez mais isso aí tem havido discussões, enfim, legais de todos os fatos. O fato é que os valores que chamam a atenção da população e provocam essas reações, ações populares, enfim, ações políticas em torno disso, né? Então, se os administradores tiverem bom senso, enfim, e fizerem uma avaliação e negociarem, né, o propósito da sua administração com aqueles compromissos que tomaram lá durante a campanha eleitoral, isso tudo seria evitado, né? O fato é que são decisões assim de aumento de salários, de mudanças em orçamento, que não são realmente discutidas com a população e não atendem àquelas promessas de campanha, né? Então as pessoas ficam frustradas, reclamam com certeza, com razão, né? E aí vai judicializando cada vez mais. Isso é lastimável porque o poder do município, o poder da administração municipal cada vez mais vai sendo desgastado, né? Porque tudo é reformado depois pela promotoria, pelo juizado, vai a tribunal, enfim, isso cria um clima muito ruim para o município, né? Vamos ver o que acontece nesse caso de Caí, que é apenas mais um dos tantos casos que estão por aí. Muito bem, o portal JP News informa: a Justiça Eleitoral divulga nomes dos eleitores que terão inscrição eleitoral cancelada por não comparecimento à revisão do eleitorado. A gente não havia noticiado aqui que a 31ª Zona Eleitoral estava fazendo o recadastramento, e aqui o portal JP News já divulga aí os nomes, são exatamente 551 pessoas, né, que estão com seus nomes aqui publicados no JP News, e que, segundo a Justiça Eleitoral, vão perder os seus direitos eleitorais, porque não compareceram à revisão. Nós poderíamos citar os municípios, né, que compõem pelo menos somente o município. Pareci Novo... Não, na verdade é só Pareci, né? Esse recadastramento foi Pareci Novo. Foi Pareci Novo, né? É o recadastramento para com o controle da digital. Exatamente, ali, né? porque 3 municípios aqui da região terão, na próxima eleição, essa eleição biométrica, né? A votação biométrica, que é Pareci Novo, São Pedro da Serra e Maratá. É muito importante essa notícia. Essa notícia tem um aspecto muito interessante, porque são 551 pessoas. 551 pessoas. Num município como Pareci, o que representa isso do eleitorado?
19%. 19%, praticamente 20% do eleitorado. Então, se realmente essas pessoas não revisarem lá a sua inscrição eleitoral, 20% do eleitorado para as próximas eleições, no ano que vem já teremos eleições aí para deputado federal, presidência da República, enfim, já vai se alterar o quadro político. São municípios com pequeno número de eleitores, né, 500 e tantos eleitores, é um número muito grande, 20% praticamente. Então é importante até mesmo que a administração pública esteja atenta e faça um chamado a essas pessoas, crie um sistema de notificá-las e buscá-las lá e verificar, porque isso afeta muito o coeficiente eleitoral da cidade. E também vai repercutir futuramente nos índices, nos números do IBGE, né, com o repasse de verbas para o município, né, as verbas federais, etc. Tal, que tem ali no seu cálculo a abordagem da população e do número de eleitores, né? Então há um valor ali, um coeficiente que deve ser mantido. Então é importante que essas pessoas procurem seu município e que a administração do município mesmo, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo, se preocupem com isso, né? Porque terá reflexo futuro imediato. Né? Pode decidir uma eleição, né? Pode decidir uma eleição e faltar dinheiro também no orçamento. Faltar dinheiro, Tá certo. Edgar, mais uma notícia aqui. Temos uma foto aqui no portal JP News do prefeito Paulo Azeredo com a ministra Maria do Rosário, ex-deputada federal. O prefeito Paulo Azeredo esteve ontem no seminário anual do Fórum Permanente da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades. No encontro que teve com a ministra dos Direitos Humanos, a Maria do Rosário, o prefeito assinou o termo de adesão ao benefício da prestação continuada, o BPC Escola, para prefeituras que elaborarem projetos de acesso ao sistema de convênio ao governo federal. O termo de adesão habilita Montenegro a receber recursos do Plano RS sem limites, que repassará verbas para as prefeituras de acordo com o cumprimento das normas de acessibilidade para as pessoas com deficiências nos prédios públicos e também na cidade como um todo. Deveria estar mais avançado já esse processo de acessibilidade no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, né? E na nossa região aqui, especialmente, então, veja como isso, um fato conduz ao outro, né? Hoje em dia nós temos os prédios administrativos, às vezes, são em prédios antigos, históricos, como é o caso da Prefeitura de Montenegro, né? Então, isso cada vez mais, a própria Câmara de Vereadores lá usa um prédio antigo, enfim, que não tem as devidas adequações para as pessoas com deficiência, enfim, a acessibilidade, né? Então, cada vez mais os prédios públicos precisam ser modernizados, projetados, que atendam essas normas, né? E também o município precisa cada vez mais fiscalizar, exigir nos novos projetos, principalmente de prédios públicos, né? Ou de instalações comerciais que lidam com o grande público, precisam ter essas condições de acessibilidade, né? Esse projeto do governo federal é muito interessante, porque quem tem verba hoje para distribuir é o governo federal. Então a prefeitura, né, que marca um ponto por aderir a esse programa, né, e esperamos que os projetos sejam feitos dentro do tempo e com a qualidade necessária, e que abordem aí todas as questões, né, e sejam entregues e os recursos venham. Porque também não adianta só aderir ao projeto lá do governo federal e não entregar, enfim, as demandas de forma correta, enfim, que gere uma pronta resposta, né? Porque essa liberação de verbas agora ela vai ocorrer muito rápida no primeiro semestre do ano que vem, porque temos eleições presidenciais, eleições legislativas, né, a nível federal. Então sabemos que todas as verbas serão liberadas no máximo até julho. Até julho, exatamente. Exatamente. Depois para tudo, porque precisa lá os 90 dias do processo eleitoral. Muito bem, são 11 horas e 39 minutos. Bom, Edgar, aqui o portal JP News destaca aqui uma bronca que houve ontem na Câmara de Vereadores, que teve transmissão ao vivo da JPTV, da sessão, do vereador Tuco com o vereador Roberto Bratz. O vereador Tuco aí chamou o vereador Roberto Bratz de egocêntrico, entre outras coisas, né, porque estava falando aí sobre assuntos do governo do estado, do governo federal, e o vereador Tuco não gostou. O vereador Bratz, segundo o Tuco, diz assim, que o vereador Bratz vem sendo muito prolixo nos seus ataques ao governo federal e do estado,
Em toda a sessão, o senhor tem se manifestado nesse sentido. Pior do que isso é quando o vereador vem desconstituir as ações que são feitas aqui na casa. Então, entre outros assuntos, o vereador Tuco aí do PT chamou o vereador Bratis de egocêntrico e de prepotente. E o detalhe é que o vereador Bratis pediu uma parte e o vereador Tuco não concedeu essa parte, né? E no final do pronunciamento do vereador Tuco, Marcos Guellen, o Roberto Bratis disse que comentou o fato de o vereador Marcos Guellen não ter cedido essa parte, disse que isso é um processo antidemocrático e perguntou, isso não é democracia, o vereador Bratis disse. Portanto, essa briga entre os dois vereadores aí, um do PDT e outro do PT. Exatamente. É lastimável que isso ocorra na Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores, como falamos anteriormente, né, ela já teve bancadas com muita discussão, enfim, mas sempre se manteve o nível. Até mesmo os trajes dos vereadores, que usavam um terno completo, enfim, como um sinal de respeito às atividades do Legislativo, né? Então, esse tipo de discussão, de bate-boca na Câmara, né, ele precisaria ter uma intervenção pronta da mesa, né, da mesa diretora dos trabalhos, e não permitir que isso aconteça, né? Então, quando descamba, como se diz, para uma discussão com palavreado ali, inadequado, com termos, enfim, né, que não são próprios do assunto que está sendo tratado, não é bom. Isso não é bom, não conduz a nada. Além do mais, me parece que as discussões da Câmara de Vereadores, elas podem se restringir cada vez mais às questões locais do município, que são tantas e são muitas, né? Discussões sobre política do Brasil, política externa, sobre condução de determinados assuntos, muitas vezes elas simplesmente servem para marcar a presença do vereador ali e não conduzem a nada. É evidente que os assuntos federais e assuntos estaduais devem ser tratados, mas não com a empolgação, vamos dizer assim, né, e com o interesse que se sobrepõe aos assuntos locais, né, porque o foro de discussão dos assuntos de Montenegro é a Câmara de Vereadores. O foro de discussão dos assuntos do Estado é a Assembleia Legislativa. Por isso que existe, né, esse escalonamento aí do Poder Legislativo, né? É lastimável que isso aconteça, né? Talvez a prática política precise ser melhorada aí de todos os integrantes, às vezes, do Poder Legislativo, né? Deve se tratar com urbanidade e educação. O calor de um debate, enfim, ele não deve justificar aí procedimentos dessa ordem, né? Enfim, quem perde é o poder mesmo, o Poder Legislativo. Ok, 11h43, a África do Sul inicia preparativos para o funeral de Nelson Mandela, talvez um dos representantes políticos de maior apelo popular da África do Sul, né? Exatamente, né? O falecimento do Nelson Mandela, que ocorreu ontem, enfim, representa aí uma notícia de abrangência mundial, enfim, tudo que representou o Mandela na liderança, enfim, na luta pelo apartheid, pelo fim do apartheid, né, da África do Sul, que era um regime imposto, enfim, por europeus. Muitas vezes nós no Brasil somos criticados por determinadas práticas aí que existem no país, mas é preciso também se lembrar que como colonialistas, um regime de dominação violento, estúpido e desumano, né? A reação dos povos aí se dá na mesma proporção. E Mandela, né, foi um que se insurgiu, junto com outras lideranças, lá para enfrentar o chamado apartheid, em que havia uma separação social baseada na cor das pessoas, né? Eram pretos e brancos. Existiam placas, enfim, que separavam as pessoas neste sentido aí. Sendo que os brancos eram os colonizadores, eram os que haviam intervido naquele país, né, e não conseguiam conviver dentro daquele quadro. Enfim, com a sua luta acabou essa situação, ainda permanecem problemas de atrito, que são históricos, mas Mandela deve ser referenciado por isso, né, por ser um cidadão do século XX, nós estamos no século XXI,
que precisa de novos líderes mundiais como ele. Então, Mandela, no século XX, exerceu uma liderança, né, surgiu, esteve preso, enfim, teve toda uma vida aí que está sendo divulgada na grande imprensa, enfim, mundial, né, e falece, né, depois de uma vida muito profícua, né, mais de 90 anos, enfim, enfrentou uma série de dificuldades, mas, sem dúvida nenhuma, teve sucesso nos seus propósitos e na sua luta, né. Eu acho que é uma das grandes lideranças ainda do século XX que se termina. Agora vamos ver o que os líderes do século XXI, que já estamos praticamente em 2014, né, o que surgirão e como encararão, né, como levarão essas grandes questões aí. Vamos aguardar. Muito bem, olha só, hoje tem um sorteio da FIFA às 2h, né, que define quem serão os rivais da seleção brasileira, e o pessoal está gastando dinheiro para esse evento que será realizado lá na Bahia, né? Exatamente. Hoje começa a Copa do Mundo, praticamente. Mas existe um aspecto, Adriano, muito interessante nesse sorteio, porque ele define também, além de definir a tabela de jogos, enfim, os grupos, né, ele vai definir para onde irão as seleções, né, e dentro das sedes. Então, todas as cidades que se apresentaram e fizeram grandes obras, grandes investimentos, vão saber quais os países, quais os turistas, a origem dos turistas que deverão circular na região da cidade, né? Então tem um aspecto econômico relevante nesse sorteio que deverá influenciar muito aí na Copa do Mundo, né? Então, a partir de agora, as cidades sedes deverão se ajustar aos visitantes que serão torcedores daqueles times que foram sorteados hoje, né? Então, esse aspecto econômico é muito interessante. Vamos torcer aqui que o Rio Grande do Sul seja sorteado com seleções de ponta, com países que tenham muitos turistas, enfim, que venham movimentar a economia. O que tu acha que traz mais turistas para cá? Uma seleção europeia, tipo a Itália, ou o Uruguai? Não, eu acho que a seleção europeia é melhor, porque o turista, o europeu, se ele vier, enfim, a torcida vier, ela gasta mais, ela tem uma moeda mais forte. Claro. Né? E nessa altura do campeonato, antes da Copa do Mundo, eu acho que é importante para as cidades o pessoal que tenha dinheiro, que venha e que gaste na cidade. Né? Porque os uruguaios, eles podem assistir o jogo, pegar um avião e ir para casa, dormir em casa e vir para o outro jogo, no outro passagem. Sai até mais barato para eles. Verdade, mas hoje existe mesmo, né? Existem voos aí para Montevideo, voos diários, enfim, né? Da empresa uruguaia, aquela Bookbus. Separar lembrar ainda os uruguaios da fronteira, né? Exatamente, né? Nós precisamos aqui de turistas do tipo do Japão, assim, que venham e têm que ficar hospedados, que gastem, que circulem, que se interessem em visitar os pontos turísticos, que comam a culinária local, que gastem, né? Nos interessa os turistas desse tipo aí. Este é o melhor que tem para o comércio, porque foram feitos tantos investimentos públicos, privados, enfim, né, foi gasto tanto dinheiro, então eu acho que é muito importante que venham uma massa de torcedores que tenha consumo, né, que possa fazer circular o dinheiro, porque esse é o grande aspecto da Copa do Mundo. Além do caráter esportivo, ela é um grande negócio, né? A FIFA é uma empresa de entretenimento, né, enfim, que promove jogos a cada 4 anos, né? É um grande circo, como se diz, né? E é um espetáculo, e esse espetáculo é remunerado, tudo isso é um negócio, ele dá lucro, né? É importante que as pessoas todas entendam que, além do caráter esportivo, enfim, de ganhar um título a nível mundial, etc., existe um grande negócio por trás disso, né? A FIFA é uma empresa que trabalha em cima do lucro. Né? Essa é a grande questão que eu vejo, que muitas vezes não é falada, né? Existem patrocínios também que geram recursos muito grandes envolvidos aí, né? Então devemos encarar, eu acho, que a Copa do Mundo sob esse aspecto também, né? Além do caráter esportivo, que é bom, é interessante ser campeão do mundo, mas como um bom negócio que deve ser aproveitado pelo país. Muito bem, 11h50, agora vamos falar de esporte no Estúdio Aberto, fica aqui no
no Grêmio, aquela questão que envolve a permanência ou não do centroavante Barcos, né, que é um centroavante que foi muito bem no Palmeiras no primeiro momento, veio para o Grêmio e não conseguiu render aquilo que a torcida gremista esperava do Barcos, né, que tem um dos salários maiores do Grêmio. O próprio Renato Portaluppi, ainda há dúvida se fica ou não em função do salário, né, não se tem essa garantia. O que te parece isso, Edgar? Olha, Adriano, como eu falei, né, o futebol hoje, o esporte, ele tem ali a paixão envolvida, tem o caráter, enfim, da competição. Mas, antes de tudo, ele é um negócio, né? E esse negócio ele precisa ser bem conduzido e ele visa lucro. O futebol visa lucro. Nem o Grêmio, o Inter dizerem lá que não tem interesse, que só competem ali pelo ideal, pelo idealismo, né? O ideal olímpico aquele, né? Isso não existe, né? Eles visam lucro. E esses jogadores aí, que já estão meio no fim da sua carreira, né? Eles querem salários muito elevados, fora da realidade e da capacidade de pagamento dos jogos, né? Porque hoje em dia sabemos que os campeonatos, enfim, são pagos pelo patrocínio da televisão. A televisão compra o direito de transmissão dos jogos e paga os clubes, né? O simples quadro social, as simples ações de marketing ali, eles colaboram para a renda do clube, mas não sustentam os altos valores investidos, né? Então, eu acho que é importante que esses jogadores aí, meio em fim de linha, fim de carreira, que ganham milhões, né, sejam afastados tanto do Grêmio quanto do Inter, né, e se apostem, se criem novos valores mais reais, aí, novos tetos salariais, que sempre serão altos, né? Qualquer salário acima de 50 mil reais é um exagero, né, para um jogador de futebol. Isso é salário para quem está recém subindo o Júnior. Exatamente, né? Então isso é simplesmente um absurdo uma coisa dessa, né? Quer dizer, um diretor de banco que tem responsabilidade de bilhões sobre as contas de pessoas, ele ganha lá 150 mil, 200 mil, vai ter bônus, enfim, no final do ano. Mas agora, um jogador de futebol ganhar 500 mil reais por mês, 800 mil reais, isso é algo assim imoral. Eu taxo isso como imoral, né? Não há justificativa nenhuma dentro do quadro econômico do Rio Grande do Sul, principalmente, e do Brasil. É imoral, isso é uma imoralidade. Ele devia ser taxado com 75% de imposto, né, como é nos outros países. Então, tudo bem, se ele vai ganhar isso nos Estados Unidos, lá os patamares, a economia, o mundo é outro, né, mas lá ele também paga 50% de imposto, né, e as relações comerciais, de trabalho, de marketing, enfim, são outras, né. Aqui no Brasil, isto é uma imoralidade, não há dúvida nenhuma disso. Muito bem, no Inter, olha só, depois de fechar com o Hernando, ainda no meio da temporada, o Inter encaminha a contratação do seu parceiro de zaga para 2014. Paulão, ex-jogador do Grêmio, o zagueiro de 27 anos, está deixando o campeão nacional Cruzeiro e se mudando para o Beira-Rio. Não tem lembrança desse Paulão? Não me lembro dele, não. E do Hernando? Hernando se viu, deve ser o que joga no Goiás, aí que se viu alguns jogos do Goiás, né? Não são zagueiros assim de grande habilidade, né? Impera mais a força e a brutalidade. Não, para Figueiredo faltam muito, Falta muito, né? Falta muito, né? Então, o que vai acontecer? Que os times continuarão iguais, continuarão os mesmos, né? Somente com jogadores mais baratos, enfim, mais baratos, né? Se a gente se pode dizer, mais barato, né? Que recebem menos do que os atuais, vamos dizer assim, né? Uhum. Recebem menos do que os atuais. E eu acho que não deve mudar muito, não, além disso aí, né? Esses nomes são apresentados, enfim, não. Muito bem. Mercado. 11h54, enterro em São Borja. Comandante militar do Sul nega que homenagem a Jango, o João Goulart, seja retratação histórica. Chegada dos restos mortais de Jango a São Borja atrás. O que te parece isso? Exatamente, né? Uma questão histórica aí que está sendo revisada, né? Eu acredito que a gente poderia dar este enfoque, né? Há uma revisão histórica sobre um fato histórico que aconteceu, né? Há dúvida, na verdade, sobre a morte dele, né? Sim, mas a própria viúva acha improvável, né? Me parece que toda essa questão aí
né, porque ela mesma afirmou várias vezes que não acreditava no envenenamento, enfim, até porque ele era um homem cardíaco, enfim, e bebia uísque regularmente, enfim, misturava com remédios, né? E naquela época a medicina não tinha os remédios, né, o tratamento contínuo como há hoje. Quer dizer, se houvessem os remédios que existem hoje há 50 anos atrás, praticamente 40 anos atrás, talvez o Jango não tivesse morrido, né? Considerando que ele morreu de causa natural ou de causa decorrente de um ataque cardíaco, né? Mas isso tudo, como eu falei, é uma revisão, é um fato histórico que está sendo revisto, né, pelo atual composição política do país, né? Se houve agora envenenamento, se não houve, nada disso vai mudar. Os fatos acontecidos será somente uma revisão histórica, porque certamente aqueles que já provocaram essa morte, se for o caso, né, o que determinaram algum tipo de medida, se for o caso, já estão mortos, já estão afastados, não tem nem como a lei alcançá-lo. Ficará somente a retratação pública, a retratação do governo, enfim, né, daqueles que julgaram esse fato que está sendo revisto inadequado, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma revisão política de uma época né, em que o país viveu. É uma revisão política sobre a história do país, né? É o que se pode dizer sobre isso. Tá certo. Agora a notícia que vem lá de Brasília, às 11h56. Pela segunda vez, Valdemar da Costa Neto, do PR paulista, renunciou na quinta-feira ao mandato de deputado federal como consequência do caso do Mensalão. A primeira foi em agosto de 2005, quando ele era líder e presidente do então PL. Pois é, Adriano, eu até vou interromper a notícia, né? Este fato aí, essa notícia que tu estás analisando, reformando, é um fato, assim, fantástico, né? Isso é pior que o salário dos jogadores de futebol aí do Rio Grande do Sul, né? Porque esse cidadão aí, esse Valdemar da Costa, ele renunciou em 2005, renunciou ao seu mandato porque estava sendo acusado de ter recebido dinheiro sujo, enfim, do Mensalão. Ele renunciou e permaneceu elegível. Tanto é que ele se candidatou na eleição que teve em seguida, 6 meses e poucos depois, e foi votado por um grande número de pessoas e se elegeu deputado federal. Então isso é um absurdo, né? Quem está cego nessa história? Quem está sem noção da coisa? A lei que permitiu que ele renunciasse e depois se candidatasse, ou os eleitores que votaram nele? Eu acho que, em primeiro lugar, a lei, porque agora vai ser diferente. Agora, segundo a informação aqui, apesar de renunciar, como ele fez da outra vez, para poder ser elegível, ele ficará sem os direitos políticos até 2030. Pois é, porque entrou a lei da ficha limpa. Perfeito. Então veja a importância da ficha limpa. É verdade. Né? Porque ele foi condenado agora por um órgão colegiado, enfim, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas veja, isto aconteceu. O Collor renunciou e foi eleito senador, e foi reeleito senador da República. Um cidadão que o país todo, que os caras pintadas foram às ruas e até hoje se vangloriam disso, de ter deposto o presidente da República, hoje devem conviver com o senador Collor, né? Que voltou a cumprir um determinado prazo e está lá como senador da República, mandando e desmandando no Congresso Nacional, né? Como uma figura, senador da República. Então isso é inaceitável, né? Esse tipo de questão aí, a gente começa a falar em eleições agora, é o que deve ser visto pela população, pelos eleitores, né? De não aceitarem homens desse padrão. Não pode votar nisso por maneira alguma, né? É lastimável que isso aconteça, né? E ainda vai conseguir uma aposentadoria, né? A notícia diz isso. R$16 mil. R$16 mil, uma boa aposentadoria como parlamentar. Na sua carta de renúncia, lida à tarde em plenário pelo líder em exercício do PR, o Luciano Castro, Valdemar diz que tem extensa folha de serviços prestados ao país e que, estando preso, pagará pelas faltas que já reconheceu,
mas também por crimes que não cometeu. Afirma também que o Congresso está enfraquecido. Nossa, que petulância. Exatamente, né? Isso é o jurisprudente. Jurisprudente. Né? Mas o fato é que ele fez uma conta boa. Ele viu que ele seria cassado e perderia dinheiro. Então, o que ele fez? Ele pegou uma calculadora e calculou o risco e o proveito, né? Preferiu renunciar, mas mantém o valor de 16 mil. Acredita que em 18 meses, 24 meses, essa situação esteja resolvida, ele esteja nas ruas de novo. E aí ele vai pleitear para ver uma nova mudança na lei eleitoral, enfim, na lei de ficha limpa, que ele possa voltar agora. Ou senão, ele vai pegar aí uma função comissionada em um partido, enfim, vai permanecer ao redor do poder. Isso aí é com certeza. Edgar, são agora 12 horas em ponto, vamos ficando por aqui com o Estúdio Aberto, obrigado pela participação. Sem dúvida nenhuma, muito obrigado, Adriano, e aos ouvintes, né? Aproveitar um bom fim de semana, esperamos que semana que vem tenhamos notícias melhores, o que é um pouco difícil.